Olá, tudo bem? Como vão vocês? Vamos para mais uma aula de biologia. Hoje nosso enfoque é ecologia e nós vamos falar especificamente de ecossistemas, né? Essa é a nossa aula número 9 e eu convido a vocês todos com grandes esforços e grande vontade a descobrir, fazer essa imersão nesses conhecimentos sobre ecossistemas, nossos ecossistemas, né? Então, ecossistema é um conjunto formado por organismos, né? Tanto animais quanto vegetais, né? E os elementos físico-químicos, então os elementos bióticos e abióticos, né? Isso tudo compõe um ecossistema, né? Então, um ecossistema é formado por seu componente biótico, animais, vegetais, né? Também os minerais, água, ar, solo, né? Certo? Então isso tudo compõe um ecossistema, todas estes fatores, estas características, né? Então o que a gente chama de aspectos físicos e químicos de um ecossistema, né? De um determinado ambiente. É uma inter-relação permanente, então ela é permanente. Claro que essa permanência se ela sofre alteração, ao sofrer alteração, ela altera aquele ecossistema, ela transforma aquele ecossistema, pode levar à exaustão daquele ecossistema ou à degradação do ecossistema em si, e ao surgimento de novo ecossistema, né? E nós estamos falando de grandes, macros, gigantescos ecossistemas, né? Ou estamos falando de microecossistemas, como por exemplo um vaso de uma flor ou um grande oceano, uma grande floresta amazônica, né? Então nós temos aí variantes ou variáveis de um ecossistema que são determinadas também por seu espaço, pelo tamanho, né? Ou por sua limitação. Então um vaso de uma flor, de uma planta, determina um ecossistema. Por quê? Porque ali vão haver interações físicas e químicas entre agentes bióticos e abióticos que vão compor esse ecossistema, que vão compor essas características ambientais, né? E vão gerar estruturas próprias de vida ou de sustentação à vida, né? Então, está sempre sujeita a essas alterações, né? E de acordo com esses fatores, estímulos, né? Então vamos relembrar o que seriam os estímulos: luz, temperatura, regime hídrico, existência de águas, estado seco, estado úmido, né? Mais ventilação, menos ventilação, mais luminescência, menos luminescência, né? Então menos entrada de luz, mais entrada de luz. Então são todos os fatores que alteram um ecossistema ou um ambiente, ou como a gente costuma dizer, e vocês já ouviram falar, o meio ambiente. Mas meio ambiente é qualquer ambiente, é qualquer local. Por exemplo, nesta sala onde eu estou realizando esta aula, eu tenho um ambiente aqui, eu tenho um ecossistema específico aqui, porque aqui eu tenho ar, eu tenho a minha presença, eu tenho luz, né, seja ela artificial ou não. E na casa de vocês, onde vocês estão assistindo a esta aula, também existe um ambiente, né? Então, um meio ambiente natural, um meio ambiente artificial, né? Então, isso são os estímulos de um ambiente, né? Então, o que acontece? Se nós colocarmos aqui uma planta que precisa de luz solar ou precisa de um certo limite, uma certa extensão de luz e calor, provavelmente ela não vai se desenvolver, porque neste ambiente aqui de gravação nós não temos esta luz natural, mas tem algumas plantas que podem sobreviver a um ambiente fechado, sem luz, né? Então, numa floresta nós temos
plantas que estão numa parte do ambiente ou do ecossistema onde recebem muita luz e uma outra parte que estão num ambiente totalmente escuro, sombreado. Isso também no oceano, isso também em águas, rios, lagoas, né? Solos. Então, isso tudo são fatores que estimulam o quê? O desenvolvimento das inter-relações, das relações e da vida, né? Então, esses estímulos, como eu falei, eles podem ser positivos ou negativos. Os negativos podem levar à degradação daquele ecossistema. Se forem positivos, vão manter, vão desenvolver, vão gerar crescimento, desenvolvimento e perpetualidade daquele ecossistema. Agora, se eles forem negativos, por exemplo, um fogo, uma agricultura mal feita, uma produção ambiental, uma produção agrícola, florestal, pastoril, de gado, né, mal feita, ou industrial, os espaços urbanos mal planejados podem levar à degradação e destruição de vários ecossistemas, vários meio-ambientes, né? Tá? Ou então provir aí a evolução dos indivíduos e seus grupos, né? Então, além de favorecer a manutenção desse local, desse espaço, desse nicho, desse ecossistema em si, né? Pode também favorecer o desenvolvimento de novas espécies ou daquela espécie endêmica, né, daquela espécie que pertence àquele local. Então essa espécie pode se desenvolver e assim crescer e se multiplicar e se perpetuar para sempre, né? Tá? Então é uma relação sempre dupla entre seres vivos e ambiente físico e químico. Então o ser vivo, tanto vegetal quanto animal, influencia no meio ambiente, nas características físico-químicas do meio ambiente, e as características físico-químicas do meio ambiente definem quem vai viver nele, né? Se for, por exemplo, num ambiente de praia, arenoso, com fortes ventos, altos índices de sais, né? Da maresia, do sal que vem da água do mar, certas plantas não vão conseguir se desenvolver, certos animais não vão conseguir se desenvolver ali, né? Então, isso é uma determinação de uma característica do ecossistema, onde as características físico-químicas definem quem vai estar ali presente, né? Um deserto, por exemplo, e da mesma forma uma floresta. E muitas vezes outras coisas acontecem. Por exemplo, nós, seres humanos, quando começamos a habitar um espaço urbano, começamos a edificar, pavimentar estradas, construir ou limitar rios, córregos, canalizar rios, córregos. Então nós começamos a alterar as condições físicas e químicas daquele ambiente e vamos resultar como uma alteração permanente daquele ecossistema, né? Tá? Então, exemplos: lagos, matas, florestas, desertos, montanhas, rios, lagoas, vasos de flores, cidades, né? Mangues, campos, ou seja, temos muitos tipos de ecossistemas e muitos tipos de formações específicas, tá? Então, principais estruturas desses ecossistemas, né? De cada célula desse ecossistema. Podemos chamar que um ecossistema é formado por componentes, por células, né? Nós temos aí as células, como eu falei, abióticas, que não possuem vida em si, por exemplo, a água H2O, no estado puro químico, não tem vida em si, ela é formada por hidrogênios, átomos de hidrogênio e oxigênio. O ar, né, formados por oxigênio e nitrogênio e outros componentes químicos, né? O solo, os minerais, a luz, o calor, a pressão, a temperatura, clima. Então, não em si, quando eles são puros e quando eles são neutros,
eles não carregam em si capacidade de geração de vida, né? De produção de vida, de manutenção de vida. Agora, nós temos os fatores bióticos com vida própria, né? Que são os animais e os vegetais, comunidades, biocenose, biomas, biotas, né? Então nós temos todas esses fatores que compõem aí um conjunto de fatores abióticos sem vida própria e bióticos com vida própria, né? Então o seu conceito não está restrito, não é restrito a dimensões, né? Então aquilo que eu falei pode variar de um vaso até uma floresta amazônica, até um oceano Pacífico, um oceano Índico, um oceano Atlântico, né? Grandes extensões, um deserto do Atacama, deserto do Saara, né? Montanhas, Alpes suíços, Cordilheira dos Andes, né? São ambientes específicos, né? São ecossistemas específicos. E dentro desses ecossistemas pode haver variações conforme a altitude, conforme a temperatura, conforme a época do ano, conforme a precipitação, né? Então, um ecossistema pode ser grande ou pequeno, pois neles encontramos os fatores abióticos e bióticos, né? Com relação em si. Então, isso resume tudo que eu falei sobre as condições ambientais dentro de um espaço, né? Dentro de uma unidade, de uma célula. Então, esta sala é uma célula, né? Então, é uma célula. Aqui nesta célula, ela está composta por quê? Por ar, por ambiente, por elementos, por luz, por minha pessoa, pelo copo de água que eu tenho aqui comigo, né? Então isso tudo há uma interação, tá? Às vezes imperceptíveis, a gente não percebe, mas existe essa interação. Então vamos falar sobre os fatores bióticos, aqueles que possuem vida, né? Então classificados de acordo com a forma como obtém energia. Então como que a gente separa os seres, os indivíduos vegetais dos animais, né? Então, os vegetais são capazes de produzir energia. Os vegetais verdes, alguns vermelhos, alguns azuis, né? A gente já viu isso lá em anatomia, em algumas outras partes da biologia, e a gente vai continuar a ver isso mais para frente. E animais, os animais são seres heterótrofos, não têm capacidade de gerar sua própria energia. Por isso que a gente tem que se alimentar, né? Por isso que a gente tem que comer carboidrato, proteína, né? Fibras, açúcares, né? Certo? E a matéria necessária à sobrevivência e reprodução. Então vamos lá. Como que a gente classifica os fatores bióticos? De acordo com a capacidade de obtenção de energia, matéria necessária para gerar vida, para gerar energia, para manter a vida, a sua capacidade de sobrevivência, né? Então, o que é essa matéria necessária? E a reprodução desses indivíduos, né? Então, se é uma reprodução sexuada, lembram? A gente já falou e vamos mais para frente falar novamente, tá? Então, podendo ser produtores, são capazes de realizar fotossíntese, então tem que ter a cloroplasto, tem que ter clorofila, né? Com a presença de luz solar, transforma a matéria inorgânica, por exemplo, a energia, o carbono, o CO2, né? Em orgânica, introduzem energia aos sistemas e servem de base a toda a cadeia trófica. Então, cadeia trófica é aquela cadeia de alimentação que a gente viu em aulas anteriores, né? Onde a gente tem uma transferência de massa, uma transferência de indivíduos ou uma transferência de energia, tá? Então, esses são os produtores. Então, quem são os produtores? Os vegetais, né? O pasto, a grama, a flor, a árvore produzem a sua própria energia, tá? Ok?
Depois vem quem? Vem os consumidores, e aí nós temos vários níveis de consumidores. Nós temos níveis consumidores primários, aqueles que vão se alimentar do vegetal. Nós temos consumidores secundários, aqueles que vão se alimentar do animal que comeu o vegetal. Nós temos terciários, que vão se alimentar daquele animal que comeu aquele animal que comeu o vegetal. Nós temos os quaternários, né? Então vai crescendo. Por exemplo, nós seres humanos podemos ser primários, secundários, terciários, quaternários. Por exemplo, se nós nos alimentamos de vegetais, somos consumidores primários. Se nós nos alimentamos, por exemplo, da vaca, do terneiro, do coelho, da ovelha, né? Nós somos primários. Agora, se nós nos alimentamos do leão que comeu a vaca que comeu o pasto, nós já somos terciários, né? Agora, se nós nos alimentamos, por exemplo, de uma hiena, de um urubu, né? Ou de uma águia que foi lá e pegou pegou um leão morto e começou a comer a carne do leão morto. Então aquela águia comeu o leão, que comeu o boi, que comeu o vegetal, né? Então nós temos aí uma cadeia trófica, né, de alimentos, de matéria, de massa, de energia, né? Certo? Então, por isso nós temos, então, consumidores são seres heterótrofos, aqueles que não produzem seus próprios alimentos, né? Então, incapazes de gerar sua própria energia, e matéria orgânica. Nós não conseguimos gerar matéria orgânica. Alimentam-se de outros organismos para obtê-las. Por exemplo, herbívoros, que se alimentam dos vegetais, né? São os consumidores primários. Carnívoros se nutrem dos consumidores primários, são os chamados consumidores secundários, terciários, de acordo com a posição que ocupam nesta cadeia trófica, né? De acordo com o tipo de alimento. Então podem ser fitófagos, ictiófagos, planctófagos, coprófagos, detritívoros, né? Então, de acordo com o tipo de alimentação, o tipo de nicho, o tipo de ação que ele faz para obter o seu alimento, ele pode se encaixar numa destas definições. Então, por exemplo, o que é fitófago, né? Se alimenta de fito, de vegetal, né? Ictiófago se alimenta de peixes, de animais aquíferos, né? Planctófagos, né? Se alimenta de plâncton, né? Coprófagos se alimenta de matéria em putrefação, por exemplo, as bactérias, os líquens, os fungos, né? Ou detrívoros, que são o que eu falei, do urubu, da águia, que se alimentam de carniça, tá? Então, o homem e outros animais podem ocupar diferentes posições na cadeia do consumidor. Então, não é fixo. A única posição fixa é o produtor, aquele que produz a sua própria energia. Então, são seres autótrofos, os vegetais, por exemplo, e o consumidor primário, aquele que se alimenta diretamente do vegetal. Fora isso, depende do momento que ele está se alimentando, né? Então, obtém a matéria e energia a partir da decomposição da matéria orgânica dos cadáveres, excrementos orgânicos dos seres vivos. São os heterótrofos, né? Então, obtém a matéria orgânica, obtém a energia a partir de outros alimentos, a partir de outros indivíduos. Nós obtemos a nossa energia a partir dos grãos, a partir do carboidrato, a partir da proteína que a gente consome ao ingerir outros indivíduos, né? Podem ser animais ou vegetais, tá? Os materiais inorgânicos liberados ao meio ambiente pelos decompositores serão reutilizados por outros organismos. Por exemplo, se nós estamos numa posição de decompositores finais ou de
consumidores finais, ou, por exemplo, nós comemos a carne, nós comemos o vegetal e o nosso organismo processa esse alimento e gera resíduos, essa sobra de matéria, né, esse alimento processado que o nosso organismo não precisou ingerir, nós sabemos que vai se tornar nossas secreções, nossos excrementos, tanto líquidos quanto sólidos, e nós vamos fazer um processo de liberação, né? Antigamente nós liberávamos isso no meio ambiente, hoje nós tomamos todos os cuidados necessários para liberar isso em espaços adequados, por exemplo, os banheiros, né? Os vasos sanitários, e aí isto se vai para um sistema de esgoto e vai ser tratado por quem? Por bactérias, por fungos, por agentes decompositores que vão decompor todo esse material orgânico, ou por químicos que vão trabalhar, vão depurar e vão processar essa energia, essa matéria que está ali armazenada, né? Então, transforma a matéria orgânica em sais minerais, águas e gases. Então, novamente, depois disso tudo, ou quando um animal morre, ou quando um vegetal morre, ele se decompõe, né? E ele não se decompõe sozinho. Ele precisa de um organismo para ir lá, uma bactéria, um fungo, um líquen, para ir lá e decompor aquele indivíduo, aquela matéria toda, né? E transformar isso em sais minerais, água e gases. Então volta o ciclo, né? Fecha todo o ciclo de produção e transformação. Então aí nós aplicamos a lei de Lavoisier, né? Na vida nada se perde, nada se cria, nada se ganha, tudo se transforma, né? Então esse é o nosso princípio. Nós não temos nada que surge do nada, tudo é um processo de transformação. Tá? Então, recicladores de matérias, esses são os decompositores ou os saprófitos, tá? Então, são os últimos elos, ou os últimos componentes da cadeia trófica, né? Então, estão mais no topo da cadeia, tá? Então, nós não somos decompositores, porque nós não temos capacidade total de transformar, por exemplo, uma carne em gás, né? Nós temos que usar de apoio de bactérias que estão dentro do nosso organismo. Essas bactérias vão consumir as proteínas, os açúcares, os carboidratos, né? Vão consumir isso e vão transformar em água, vão liberar gases, vão liberar sais minerais para o nosso organismo. Aquilo que o nosso organismo não utilizar, ele vai colocar para fora, né? Tá? Então, surge aí os recicladores de matéria perpetuando a sua reutilização, né? Então, decompositores, heterótrofos, né? Decompositores no topo da cadeia. Então aqui em cima aí temos os heterótrofos, aqueles que não conseguem produzir a sua matéria orgânica e sua energia. Temos fungos e bactérias, né? Tá? Certo? Então nós temos toda essa cadeia aqui. E o que é a mineralização? Mineralização é pegar esses elementos e transformá-los em sais minerais, né? Transforma a matéria orgânica em sais minerais. A isso nós chamamos de mineralização. Então, relação entre os fatores bióticos. Em um ecossistema, os organismos necessitam comer uns aos outros. Nós necessitamos nos alimentar. O peixe necessita se alimentar, ou de peixes menores, ou de outros animais menores, ou de fitoplâncton, ou de zooplâncton, né? As aves a mesma coisa, as bactérias a mesma coisa, né? Para gerar energia e produzir matéria ao seu crescimento e desenvolvimento. Então, nós aqui tem um ciclo, né? Olha aqui, capim, consumidor primário, né? Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, né? O jacaré pode ser secundário, pode ser terciário, né? Porque ele pode comer diretamente a anta, ou ele pode comer o homem que comeu a anta, né?
tá? E os fungos são os decompositores, os fungos e as bactérias são os grandes decompositores. A esse processo, a essa estrutura, nós chamamos de cadeia alimentar, né? Mostra quem se alimenta de quem, demonstrando o fluxo de energia, matéria, ao longo do seu processo. Também temos, nesse processo de cadeia alimentar, o fluxo de indivíduos, né? Então nós precisamos de uma grande quantidade de capim para gerar uma vaca, né? Para gerar um terneiro, para gerar uma ovelha, para gerar um porco, né? Um porco que se alimenta não só de vegetal, mas de tudo que dá para ele, né? Tá? Ok? Então essa é uma teia alimentar, né? Uma cadeia alimentar que a gente chama, né? Então, que é o conjunto formado por todas as cadeias alimentares determinando o ecossistema, né? É um diagrama complexo que demonstra as diversas opções para se obter um alimento. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a galinha que está representada aqui se alimente de um vegetal, né? Mas ela morre. Aí ela, ao morrer, vai ter bactérias e fungos que vão decompor a matéria da galinha, né? Ou, de repente, o homem vai comer a galinha, né? Nós vamos comer a galinha. Entende? Aí nós transformamos a carne da galinha, né? Tá? E assim sucessivamente. Então, ela está envolvida em uma teia alimentar. Por quê? Porque ela pode se alimentar do fruto, ela pode se alimentar de uma planta, ela pode se alimentar de um animal, de um inseto menor, de um animal menor, né? Tá? E assim sucessivamente. Então não existe uma cadeia única e fixa. A gente olha aquele momento, aquele processo. Então, por exemplo, quando eu estou me alimentando, num determinado momento, eu tenho uma posição. Por exemplo, que eu falei, se eu me alimento de vegetais, somente vegetais no momento no meu almoço, eu estou sendo um consumidor primário. Agora, se no meu jantar eu me alimento de carne, eu já não sou um consumidor primário, eu sou um consumidor secundário. Às vezes, se for uma carne de jacaré, se for uma carne de javali, se for uma carne de leão, se for uma carne, não sei, não sou expert em carnes, né? Eu já falei para vocês que eu sou vegetariano. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma outra posição de consumidor, né? Que pode ser secundário, terciário ou quaternário até, né? Tá? Então, nível trófico. O que é o nível trófico? O nível trófico é um momento onde a gente se encontra naquele ato de alimentação. Naquele momento da minha alimentação, eu estou tendo um nível trófico que eu posso ser de produtor. Não, eu não tenho capacidade de produzir meu alimento, eu tenho que me alimentar, então eu não sou, mas o vegetal sim, a árvore sim, a planta sim, o trigo, a soja, o arroz, né? O feijão, a batata, são produtores, né? Aí nós temos os consumidores que vão depender então desse nível trófico, que é o nível de energia ocupado por um ser vivo em sua cadeia alimentar, né? Os produtores autótrofos representam o primeiro nível trófico, então aqueles que produzem o seu próprio alimento, a sua própria energia, possuem sempre o primeiro nível trófico, pois assimilam a energia diretamente do Sol, armazenando-a na forma de matéria, né? Então a gente brinca, diz assim, que a gente, animais, seres humanos, nós não temos capacidade de fotossintetizar. Nós não temos esse poder de fotossíntese. Por quê? Porque nós não temos animais, né, os seres humanos, nós não temos cloroplastos, nós não temos clorofila nas nossas células para fazer a absorção da energia solar e transformar CO2, energia e água em alimento, né? E sais minerais. Os herbívoros representam um segundo nível trófico, né? Se eu estou olhando para o herbívoro, a vaca também pode ser o segundo nível de energia trófico. Os carnívoros, terceiro. Então, herbívoros, por exemplo, o coelho, a vaca, né?
Quem mais? O peixe muitas vezes se alimenta de frutos, então ele pode ser um consumidor primário, e aí eu me alimento do peixe, ou o jacaré que se alimenta do peixe, depois eu me alimento do jacaré, ou um outro peixe maior que se alimenta do peixe menor. Então, cada nível a gente chama de um nível trófico, né? Tá? Então, a matéria apresenta um ciclo e a energia um fluxo, né? Tá? A energia não pode ser reciclada, a matéria sim. Então, uma energia eu não tenho como reaproveitar ou reciclar esta energia numa passagem de nível trófico. Eu vou consumir a energia ou eu vou desperdiçar. Agora, a matéria eu posso reutilizá-la, né? Então ela volta para o ciclo e ela volta a fazer parte de toda a cadeia alimentar, né? Então o homem pode se alimentar em qualquer nível trófico. Nem toda a energia consumida em um nível trófico é consumida e aproveitada pelo próximo nível trófico, né? Isso que eu acabei de falar. Então, eu como 5 quilos de carne, de alimento num almoço, não significa que toda essa matéria que vai gerar energia, que eu vá usar toda essa energia. Algo dessa energia eu vou perder. Primeiro que eu vou precisar de energia para digerir, consumir aquela própria matéria, né? Então eu já vou ter um desgaste energético aí, né? E segundo, parte desta energia vai ser desperdiçada, que eu não vou gerar com ela trabalho, não vou gerar movimento, não vou gerar esforço, tá? Ela vai simplesmente sumir, tá? Pois parte é consumida nos metabolismos internos, como eu acabei de falar, e uma terceira parte é desperdiçada, gerando assim resíduos, fezes e respiração, né? Então, na respiração, nossa respiração possui uma temperatura, que essa temperatura é resultado energético, né? As nossos secreções, excrementos, fezes, urinas são resíduos desse processo metabólico. Então significa que eu não consumi toda aquela matéria que eu ingeri, né? A energia que passa de um nível para outro é sempre menor do que a do nível anterior, fluxo de energia. Então eu tenho sempre uma perda de energia, né? Sempre, conforme a pirâmide vai crescendo, a energia vai ficando menor, né? Então por isso que eu digo, eu preciso às vezes de muito espaço de produção de gramíneas para alimentar um boi, para alimentar um coelho, para produzir um coelho, um boi. Aí depois eu preciso, né, de outros ou menos, né, tá? Então há sempre uma perda energética, tá? Quanto mais distante do produtor primário, menor é a energia disponível. Então, quanto mais distante da base da pirâmide tiver aquele consumidor, significa que menos energia final ele aproveitou de todo aquele início, tá? Certo? Então, aqui nós terminamos essa interpretação sobre ecossistemas, os componentes, os fatores bióticos, abióticos e a cadeia trófica, né? A cadeia alimentar, fluxo de energia, ciclo de matéria, né? Então, essa interpretação vocês precisam assimilar, vocês precisam entender, vocês precisam raciocinar. Observe sempre isso, né? Nós temos, por exemplo, se nós olharmos na produção agrícola, nós temos milhões, bilhões de toneladas de grãos e alimentos, frangos, bois, bovinos, suínos, né, sendo produzidos, peixes e diversas outras fontes proteicas sendo produzidas para, às vezes, alimentar menor número, e esse menor número vai sempre diminuindo conforme a maior posição do elemento, né? Então, nível de produtor primário, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e decompositor. Lógico que o decompositor pode vir logo depois do produtor primário, ou mesmo depois do
do consumidor primário, ou mesmo depois do produtor, né? Então, por exemplo, uma árvore que morre vai ser infestada por bactérias, por fungos e vai se decompor, vai sofrer a ação dos decompositores. Então, o que vocês têm que entender é este processo e não uma posição fixa. Ok, pessoal? Então, aqui nós terminamos essa nossa aula. Revisem o conteúdo, busquem mais informações para fixarem, gerem exemplos, desenhem exemplos. Então, quando você estiver hoje se alimentando no seu jantar, observa de onde vem o leite, de onde vem o café. O café, o que é? É um produtor, né? Um vegetal. O leite é o que? O leite vem da vaca, então o leite vem de uma vaca que é um consumidor primário, é um herbívoro, né? Um ovo que vem da galinha. Então, faça essa observação, né? Tá? E todo o processo. Somente com esse raciocínio é que a gente fixa o conteúdo. Tá certo? Então, fiquem bem e até a próxima aula. Um grande abraço e estudar, fixar o conteúdo. Abraço. Tchau, tchau.